27 de setembro de 2022, nesta terça-feira, a Igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, muito bom dia, louvado seja Deus, vos acolho com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que alegria celebrarmos a palavra do Senhor, meditarmos a palavra, meditarmos também um pouquinho da vida deste santo, tão conhecido por nós, São Vicente, pai da caridade, assim chamado. Nós conhecemos a história de São Vicente de Paulo, sabemos que foi um homem sempre entregue à ação da caridade, à entrega para o próximo. Não olhava para quem, não olhava o mérito, a situação, mas simplesmente se entregava na ajuda do próximo. Um homem com extremo altruísmo, um homem com extrema compaixão. Compadecia, entrava no coração, na carne, na vida do outro. Por isso se doava, porque desejava com a sua própria colaboração edificar a vida do próximo. Esse é o sentido da caridade suprema. A caridade, ela se compadece. A caridade, ela olha. A caridade, ela não julga, não tira conclusões, simplesmente ela levanta o outro do lugar onde o outro está caído. Por isso, aprendamos com São Vicente de Paulo. Depois deste homem que fundou a Congregação dos Lazaristas, fundou também muitas obras de caridade e foi a grande inspiração. Ele viveu uma transição, se não me engano, do século XVII para o XVIII, ou é do 16 para o 17, alguma coisa assim. E lá no século XIX, ele foi uma grande inspiração para que o beato Frederico Ozanam depois criasse todo o trabalho com a Sociedade São Vicente de Paulo, que é o que nós conhecemos e que chega até os nossos dias, o trabalho dos vicentinos. Uma inspiração foi São Vicente de Paulo, porque de fato na sua vida ele pôde manifestar o amor de Deus por meio do serviço aos pobres. Meus queridos, o amor a Deus, se não manifesto em relação ao próximo, é infértil. Na verdade, não é o amor de Deus. Hoje nós podemos avaliar se nós estamos vivendo debaixo desse amor ou se de fato nós vivemos debaixo das nossas conveniências, dos nossos interesses. A compaixão, a caridade é o termômetro de quanto nós temos do amor de Deus em nós, porque o amor de Deus se traduz para o amor do próximo. Nós vamos meditar hoje, nesse dia 27 de setembro, na memória de São Vicente de Paulo, nessa terça-feira, o evangelho proposto pela liturgia da igreja, Lucas 9, 51 ao 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ele, então, tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram:
Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, o evangelho de hoje é muito propício, de maneira providente caiu nesta memória de São Vicente de Paulo. Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Em Jerusalém ele iria dar a vida pela igreja, que ele mesmo criaria. Em Jerusalém ele seria entregue à morte, morte cruel, uma grande tragédia, mas um grande amor demonstrado por seres humanos ingratos. Mas ele tomou a firme decisão, porque era a missão dele. E no meio do caminho ele passa pelo povoado de samaritanos. Quando os samaritanos perceberam que Jesus era judeu, por que eles perceberam? Porque Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém. E de fato Jesus estava indo para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém, que é a capital? Que é a capital do culto, do templo, é porque é judeu. Ou seja, os samaritanos, percebendo que ele era judeu, não quis acolhê-lo na hospedagem. Ninguém deu hospedagem. Ninguém quis acolhê-lo. Os discípulos ficam irritados. Tiago e João querem que Jesus os autorize a mandar fogo para destruir os samaritanos. E de fato Jesus, sendo Deus, teria este poder, poderia dar este poder e incumbir os apóstolos de mandar fogo sobre todos, de maneira sobrenatural, porque Jesus é Deus. Mas o texto diz que Jesus voltou-se para eles e os repreendeu, e depois disso partiram para outro povoado para pedir hospedaria. Qual a mensagem de hoje para nós, para a nossa vida pessoal, enquanto cristãos? É muito mais fácil fazer o que Tiago e João quiseram fazer, meus queridos. É muito mais fácil querer tirar os outros da caminhada, da nossa vida, e seguir adiante. É muito mais fácil nós nos relacionarmos com as pessoas com quem nós amamos ou que nos agradam, com as pessoas que têm os mesmos ideais do que nós, que pensam como nós, têm os mesmos valores que nós. Mas nós não podemos seguir o nosso trajeto como Jesus assim estava seguindo o seu caminho para Jerusalém, tentando passar por cima dos outros. Aqueles que fingem que os seus não existem, aqueles que fingem a inexistência de alguém, até o termo dessa vida haverá de se reconciliar. E se não fizer nessa vida, haverá de fazer no purgatório. Porque ninguém entra no céu se não estiver de mãos dadas com todos. Ninguém entrará nos céus enquanto não der as mãos a todos. E aí vem porque nós vamos inventando desculpas. Ah, mas eu preciso me relacionar com quem me quer bem, ou com quem eu me sinto bem. Ora, minha gente, Jesus se relacionava com pessoas que logo mais, quando ele chegar no seu trajeto, no fim do seu trajeto, que é Jerusalém, essas mesmas pessoas com quem Jesus se relacionava, foram as pessoas que crucificaram a Jesus e que gritaram: crucifica-o. Jesus não conviveu somente com aqueles que gostavam dele, somente com aqueles que, de fato, para ele trariam benefícios. Jesus não conviveu somente com pessoas que o agradavam. De maneira alguma. Jesus, sendo ser humano, certamente, muitas vezes,
né, enfrentou a sua indisponibilidade enquanto ser humano. Por quê? Porque ele era Deus, era perfeito. E o amor, ele vence barreiras. O amor não separa, o amor não ignora. O amor não finge que o outro não está lá. Nós ouvimos no evangelho do último domingo que o rico Epulão passava por cima do pobre Lázaro e fingia a sua inexistência. Isso herdou para ele o inferno. A indiferença, o fingir que o outro não existe mais, para o rico do evangelho de domingo, herdou para ele o inferno. Olha quão grave que é a falta de caridade com o outro. Não adianta, minha gente. Se o outro está à minha frente, é para que eu o abrace, independentemente quem seja. E esse abraço do outro, a que sou convidado a realizar, fazer, significa muitas vezes levantar o outro da situação de morte que o outro está. Hoje celebramos São Vicente de Paulo, pai da caridade, o pai do acolhimento dos pobres. Acolher os pobres é uma das grandes manifestações desse amor que não faz diferença de pessoas. Mas muitas vezes, muito se fala de pobres, mas muitas vezes a gente não consegue acolher nem as pessoas da nossa família. Tem gente que não conversa com membros da própria família e se diz cristão e ouve a palavra de Deus. Ora, meu querido, minha querida, se este é você, de nada vale ouvir a palavra de Deus se você não pratica, não traduz em caridade, em acolhida do próximo. O outro pode ter te machucado, te magoado, o outro pode ter te incomodado, o outro pode ter dito coisas que você não gostou, pode ter te feito muitas coisas, mas a palavra do Evangelho nos diz que nós devemos perdoar e devemos enxergar no outro nosso irmão. Eu tenho a impressão, o evangelista não nos diz nesse texto, mas que Jesus enxergou, olhou para esses samaritanos com um olhar de compaixão. Jesus sabia quem ele era, que ele era o Deus eterno, o Filho eterno de Deus que entrou no mundo, se tornou ser humano. Jesus sabia quem ele era. E percebendo que aqueles samaritanos estavam o ignorando, não querendo dar hospedaria, Jesus certamente olhou para eles com um olhar de misericórdia. Por quê? Vocês não sabem quem vocês estão repudiando. Vocês não sabem a quem vocês estão expulsando. Àquele que vocês dizem servir. Sou eu. Jesus deve ter olhado, sabe aquele olhar? Eles não sabem o que fazem, que Jesus vai falar na cruz depois. Deve ser aquele mesmo olhar. Esse deve ser o nosso olhar para as pessoas que tentam nos prejudicar ou que causam quaisquer que sejam os males para nós. Não um olhar de repugnância, um olhar de juízo, um olhar de afastamento. Esse deve ser o olhar com o qual nós devemos atingir o próximo. Um olhar de compaixão. Hoje, que nós percebamos que quando nós nos afastamos de pessoas simplesmente por indisponibilidade de convivência, de relacionamento, por diferenças diversas que possam haver, nós estamos descumprindo a lei do amor. Jesus deu bronca nos apóstolos. E Jesus dá uma bronca para cada um de nós, em cada um de nós. Jesus voltou-se e repreendeu-os. Seria muito mais fácil aqueles apóstolos dotarem-se do poder sobrenatural que vem de Jesus e destruir, mandar fogo em todo mundo. O caminho estaria livre. O caminho estaria livre para eles.
se ele botasse fogo em tudo. Mas não é assim que se manifesta a vontade de Deus. Não é assim. Isso é um grande desafio para nós, meus queridos. Um grande desafio. Né? Tem muita gente que vive na igreja, recebe a comunhão eucarística, os sacramentos da igreja, mas que tem muita coisa a resolver com o próximo. No fundo, toma o sacramento da comunhão, mas não vive em comunhão. O evangelho é radical e não adianta ficar amaciando. Eu devo conviver com o outro. O evangelho de hoje, meus queridos, não sugere que nós tenhamos de ser amiguinho de todo mundo. Aliás, ninguém o é. Amizades verdadeiras são poucas. Verdadeiras são poucas. Ninguém é amigo de todos. Mas nós devemos amar a todos. E esse amor passa pela convivência, por você enfrentar o outro. Aí, padre, então todo fim de semana a pessoa que eu não gosto, eu vou ter que conviver com ela, sair, passear. Não, isso você faz com seus amigos. Mas quando Deus criar situações e colocar a pessoa diante de você, não vire as costas. Não é que você tem que ficar saindo, tomando cerveja, né, um vinho, um suco, comendo lanche, indo viajar com essa pessoa que te odeia. Não, mas Deus vai prover momentos que você vai ter que conviver com a pessoa. Conviva, em frente, procure amá-la, sorria. Meus queridos, o amor verdadeiro que vem de Deus, ele quebra as pernas daqueles que agem com desamor e com ódio. Vou dar um desafio, começando por mim, a cada um de nós, um desafio desse dia, de São Vicente de Paulo, o pai do amor, o pai da caridade. Quando você tiver de conviver com uma pessoa que te incomoda, manifeste o máximo de carinho, de amor, de atenção que você puder. Aquela pessoa que pode estar na defensiva e que sempre te tratou com desprezo ou de maneiras tão diversas, ela ficará surpreendida com o amor com o qual você irá tratá-la. O amor, ele surpreende, ele quebra as pernas. Que Deus nos ajude a compreendermos bem o mistério dessa palavra de hoje. Não façamos como os apóstolos quiseram fazer. Vamos tacar fogo em tudo, exterminar aqueles que nos incomodam. Jesus repreendeu-os. Não é assim. Por quê? Porque se eu tiro o outro da minha caminhada hoje, pode ser que você esteja tirando alguém da sua vida, excluiu alguém da sua vida. Enquanto você não pegar a borrachinha, não apagar esse risco que você fez em algumas pessoas e trazer essas pessoas à comunhão com você, você não vai entrar no céu. Vai ficar sofrendo. Seja no purgatório ou seja eternamente no inferno. Tomara que não. Mas mesmo quem tem o céu garantido e ainda tem coisas a resolver com alguém, não vai entrar no céu plenamente quando não resolver. Isso se chama purgatório. O que é purgatório? Purgatório é o céu garantido, mas até a pessoa se resolver. E quando não se resolve aqui, né, é muito mais doloroso se resolver no purgatório, minha gente. Lá dói, as chamas que nos queimam, que nos devoram, tantas visões místicas do purgatório, dos santos. Depois vocês pesquisem na internet, visões dos santos, visões dos santos sobre o purgatório. Pesquisa na internet. Você vai ver
como que é dolorido. Que Deus nos ajude a compreender este mistério, o mistério da sua palavra e do amor supremo. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.